Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acabei de fazer uma postagem sobre Rise, Backsweep e Upsweep, que são essas medidas que o guidon pode ter, né? Além da tradicional medida de largura dele, né? Isso aqui é um guidon de 720 milímetros. Eu acho que em algum momento da minha vida eu cortei meio centímetro de cada lado, então talvez ele virou 719, 718, não sei. Mas essa medida muito tradicional da largura dele, né, a distância que as suas duas mãos vão estar, a gente tem essas outras três medidas, que é o rise, é o quanto que o guidon ele levanta do centro da mesa para cima. Então, esse offset que tem daqui para cá. O upsweep e backsweep não são medidas em milímetro, elas são medidas em grau. Então é o quanto o guidão curva. Backsweep é o quanto ele curva para trás e upsweep é o quanto ele curva para frente. Então essas duas medidas, e esse é o ponto mais legal que eu queria comentar com vocês aqui, é que eles permitem a gente controlar a bicicleta não só nesse tradicional eixo de girar a roda traseira, mas também neste tradicional eixo aqui, que você consegue controlar toda a bike. Então imagina uma bike lá atrás, se eu faço esse movimento com ela, quando eu dou um salto, a bicicleta inteira vai rotacionar, você consegue controlar a roda traseira dela. Então quanto maior são essas medidas de backsweep e upsweep, e também do rise, mais efeito alavanca você tem na bicicleta para fazer este tipo de movimento. E é por isso que eu falo que quando você está andando de gravel, que tem um guidão totalmente diferente desse, ele tem o drop bar lá embaixo, eu não tenho um guidão separado, mas eu tenho uma bicicleta para mostrar. Espera aí, que isso não está nos meus planos. Então por aqui, por esse guidão rise, olha só o que eu consigo fazer. Eu sem frear a bicicleta, eu consigo tirar a roda traseira do chão simplesmente fazendo esse movimento aqui, ó. Não encostei na roda traseira para fazer esse movimento. Então esse tipo de movimentação, vou deixar essa bike aqui por enquanto. Esse tipo de movimentação é legal. Tirei a bicicleta. Esse tipo de movimentação, ele controla toda a bike. Então a gente tem que aprender que, seja no gravel, com a mão aqui, né, ou no mountain bike, a gente pode controlar a gente pode e deve controlar todo o corpo da nossa bicicleta, a inclinação dela, por aqui. Então lá naquele post eu fui e escrevi, além dessa importantíssima função de pilotagem que existe da gente conseguir trabalhar esse efeito alavanca na bicicleta, existe também a do rise, que vai deixar o piloto um pouco mais alto e também com a possibilidade de posicionar seu corpo mais para trás. Então, os caras do enduro, eles sempre exageram essas medidas, enquanto no XC, isso aqui é um guidão típico de XC, eu não sei quanto que ele tem de upsweep, é um guidão mais antigo, mas essas medidas upsweep, elas variam de 5 a 9 graus, tá? E o rise de 0 a 40. Os caras do enduro usam 40, às vezes até mais, né? No downhill mais ainda, porque eles conseguem ficar um pouco mais altos e com a possibilidade de chegar o peso deles para trás. O controle que você tem da frente da bicicleta é maior nessas situações, né? E você, principalmente em subida, em descida, íngreme, você consegue colocar seu corpo numa posição mais favorável. Se você não tiver um rise alto, é um pouco mais difícil fazer isso. Em compensação, o rise alto, ele não vai te dar o benefício de colocar seu corpo para frente numa subida íngreme. Então, para o XC é aquela coisa, a gente precisa de um meio termo. Não adianta meter um risezão violento numa bike de XC, você vai ficar bom na descida, mas não vai ficar na subida. Então, o XC é meio termo, e enquanto as disciplinas de enduro e downhill dão uma exagerada nessas medidas, tá certo? Vale muito a pena a gente falar sobre o arco que é criado com essas medidas, e que eu não li isso em lugar nenhum, mas eu acredito que isso cria uma resistência maior para as peças. Um guidão que seja totalmente reto, vamos pensar aqui,
e eu tô com um exemplo que até é sacanagem, né? Se ele é totalmente reto, tem um ponto de flexão no meio, quando você aperta ele, e aí o aperto vai ser diferente, né? Pensando que esse é o guidão de uma bicicleta que está naquela posição ali, você sempre vai botar seu peso nas laterais e ele vai flambar nessa posição aqui, nessa direção que eu estou flambando o lápis, concorda? As mãos vão fazer o peso que o meu polegar está fazendo e ele vai torcer assim. Quando você tiver um arco já bem desenhado, esse tipo de torção não vai acontecer. Até porque, porra, já viu aquelas pontes que tem arco e tal. Eu deveria saber isso porque eu sou arquiteto, mas eu já esqueci todos esses nomes das forças vetoriais, como que é a força de um arco lá. Mas vai ter uma resistência maior aqui quando você fizer essa pressão, né? Meu joelho é a mesa e você fizer esse tipo de pressão aqui, ele não vai torcer ou flambar ou sei lá qual que é o nome, igual eu mostrei aqui nesse lápis. Então, eu acredito muito que exista uma resistência maior nos guidões que tenham upsweep e backsweep, porém a gente precisa ficar sempre muito ligado no bike fit das bikes. A posição que você tem que colocar o upsweep e o backsweep, elas têm que acompanhar naturalmente a inclinação do seu braço. E onde que está lá onde o piloto chega para o guidão da bicicleta. Se você rotacionar esse guidão e colocar ele assim, porra, tá tudo errado. Vai ter aquele problema ali dele torcer para trás, você não vai conseguir aqueles benefícios, né, de torção, de controle da traseira da bicicleta com o efeito alavanca, e você pode diminuir a resistência do guidão, vai ser uma confusão. Você vai ter o oposto do que você queria ter se você simplesmente rotacionar o seu guidão. Se você cometer o vacilo de não dar o torque certo, né, deixar um pouco mais frouxo o guidão com a mesa, é possível que ele dê uma breve rotacionada. E isso vai cagar seu bike fit inteiro. Então vai posicionar seu guidão, chegou de fábrica, não fique esperando que a bicicleta venha toda regulada de fábrica, principalmente no que diz respeito a bike fit. Senta na bicicleta, pega o guidão e vê se o ângulo de backsweep e upsweep estão acompanhando o ângulo que o seu braço chega na bicicleta, beleza? Nada de ficar assim, ou totalmente virado. Ó, olha aqui como é que o ângulo do guidão ele vem para o meu braço. Tá aí mais uma coisa que vale a pena você experimentar. Tá no meio da trilha, tá num dia tranquilo, vai lá, rotaciona um pouquinho, lembra de dar o torque correto, para você não sair andando com ele frouxo nem muito apertado, se for um guidão de carbono pode quebrar, e experimenta, vê como é que fica uma confusão, ou se melhora, né, você mudar a posição. Esse tipo de teste eu sou muito a favor dele, acho que é muito benéfico para todos nós. Vamos num próximo vídeo a gente falar sobre alumínio ou carbono nos guidões, o que muda, trepidação, peso e resistência, beleza? Valeu demais!